Boa tarde a todos, pessoal. A gente queria aqui fazer hoje uma solicitação que pediram para a gente divulgar. É um pedido diretamente do Holociclo, tá? É o seguinte, a equipe da impressão dos verbetes do professor Valdo está precisando de ajuda para grampear verbete. É uma ajuda urgente. Então, quem puder amanhã, por favor, aparecer no Holociclo, ou hoje à tarde também, é só procurar os mantedores do Holociclo para ajudar a grampear. É um trabalho braçal, mas pode ser recompensado com energias do Holociclo. Então, obrigada. Tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o drama de consciência dentro da parapatologia. Como vocês veem, isso não é um problema de vocês, é um problema meu. Porque o maior drama de consciência que é o meu, com referência ao que eu devo a vocês, com a boa vontade que vocês têm de estar aqui todo dia, sendo que eu não estou pagando bem ultimamente. Estou pagando muito pouco. Então, eu tenho um drama de consciência para com vocês. Pelo menos fica registrado. Agora, o que é o drama de consciência? É a autovivência intensa pela consim de condição intraconsciencial fixada em autoculpa, em remorso ou um problema intrapsíquico por alguma ação ou longa série de atos anticosmoéticos praticados. Agora, o problema de consciência indescritível, o fato pessoal inconfessado, a dificuldade íncita, a experiência inesquecível, penosa e desgastante, o exagero nas expressões dos sentimentos, a apreensão permanente, a auto-interrogações ou as auto-interrogações mortificantes, o peso da consciência, a baratrosfera na vida humana. Agora, falando aqui na gíria, o super grilo. Entende? Super grilo. Você sabe o que é o grilo? Então, a vigília prolongada, daquela pessoa que fica pensando, as perturbações de humor, as expectativas aflitivas, e por aí vai. Eu li apenas 6 linhas, tem muito mais. Agora, nós fazemos aí uma série de considerações nas logias, e falamos aqui, a exposição da autoculpa é o primeiro passo para a eliminação do drama de consciência. As ações interassistenciais recicladoras compõem os passos seguintes da renovação íntima. Você alimenta algum drama de consciência? Por qual razão? Já buscou encarar a reciclagem intraconsciencial? Eu quero dizer que esse verbete tem 3 páginas, 46 logias, e ele tem 8 máximos. Agora, inclusive, tem um máximo aqui do detalhismo, que tem mais de 20 sessões. E para a Rosa aqui, ela pode trabalhar no estrangeirismologia, que só faltam 2 para chegar no máximo, tá certo? Agora, eu tenho aqui pergunta. Existem ações interassistenciais que podem ser consideradas mais eficazes, do ponto de vista não só do assistido, mas também do assistente, que outras, em se tratando de medidas recicladoras de renovação íntima? Se sim, quais são? Quais, exemplificativamente? Olha, o que nós queremos dizer é o seguinte, por exemplo, você está fazendo uma ação interassistencial. Se uma pessoa ela é acessível, você consegue falar mais verdade para ela, você entra mais no contexto, você aprofunda o esclarecimento. Se ela não permite isso, você fica na superfície, ou senão você tem que usar um exemplo indireto. Em vez de ser o pessoal, você usa um processo grupal. Então você fala de outrem, e por tabela ela vai estudar se aquilo diz respeito a ela ou não. Então isso aí é uma técnica de eufemismo do ponto de vista de esclarecimento, não é ideal.
Eu, quando posso, falo sempre na bucha, na cara da pessoa. Hoje mesmo eu falei uma opção de coisa na cara da pessoa, respondendo mais de hora a um programa de televisão, que é o meu amigo, o Carlos Zafari, que esteve aí, o Zafari, Carlos Zafari, que é o nome dele. E ele tem o canal 21 lá em Cascavel. Então eu falei, por exemplo, para a cidade de Cascavel mudar o nome. Ele me falou que teve um padre que entrou em greve de fome durante muito tempo para ver se mudava o nome, não adiantou. Eu não entro em greve de fome, já falei, mas eu sempre estou falando. Já falaram para arranjar outros nomes, eu falei, ó, arranja um nome de flor, bem bonita, coloca na cidade. Amaridas, mesmo eu falei com ele lá na hora, né? Alguma coisa assim. Ele falou um nome lá, que é um nome duplo. Eu falei assim, ó, para um nome de cidade, não é bom que seja uma expressão composta. É bom que seja uma palavra só. E eu falei que eu conversei com a turma de Céu Azul, que é uma pequena cidade entre aqui, Foz e Cascavel, que eu pedi para a turma de Céu Azul e a Cascavel falar, nós somos Céu Azul, viemos aqui para vocês mudar o nome. Céu Azul é muito mais bonito que Cascavel. Então, dá um exemplo, entende? Agora, falei das questões do Lula, que ele combate a educação, que agora está começando a falar nisso. Falei do lado bom do Lula, que é o processo que ele está ajudando os despossuídos, mesmo com esse processo todo de populismo, e a gente não sabe para onde vai o dinheiro, que agora estão querendo fazer esse pré-sal, que é para pôr mais dinheiro no bolso e não sei o que mais, que é errado. Eu acho que isso aí está errado, o negócio é Petrobras, o petróleo é nosso, é tanto que eu falei e evoquei lá a personalidade de Monteiro Lobato, para ele vir de novo, para o petróleo é nosso. Entende? Da década de 40, 50, precisa de voltar a falar isso. Agora, então, veja, quando eu posso, eu falo tudo na cara, mas às vezes não é possível. Isso chama-se impacto-terapia, que eu chamo, que é o soco na cara, o soco no queixo, no membro, e fratura exposta. Isso é que é o ideal dentro do processo da realidade nossa, para não tapear ninguém e a gente seguir com a consciência sem peso nela, sem drama de consciência. Então, o ideal é isso. Agora, como ele pediu o exemplo, eu estou dando. Existe, portanto, o esclarecimento direto e o exemplo indireto. Depende da situação, o que você vai fazer. O ideal também não é ficar com eufemismo, mas falar diretamente o que se passa. Se você tem liberdade com a pessoa, se você conhece, se é um amigo, amizade é para essas horas. É para a gente ajudar. Se é um parente, a parentela também é para essas horas, é para a gente falar. Mas, às vezes, a gente não sabe nem pode. Então, tem que ter uma certa educação dentro do nível e segurar as pontas, as raias da realidade, até o ponto que vai. Outra pergunta. Em sua opinião, e sob ótica do verbete drama de consciência, as leis de anistia concedidas pelos países vizinhos ao termo das últimas ditaduras militares, de modo geral, foram mais benéficas ou maléficas para os envolvidos? Olha, aí depende da pessoa. O processo maior sempre é perdoar. Eu sou favorável ao perdão. Não adianta estar chorando o leite derramado. E muito pior quando chora o leite derramado de uma coisa sangrenta, errada. Então o negócio é deixar a pessoa com a consciência dela. O ideal é colocar toda a história do que passou em obras, levar isso para a escola, para todas as novas gerações, saber o que essas gerações anteriores fizeram de errado. E mostrar essa realidade. Então, por exemplo, eu sou favorável que deva esquecer e perdoar os nazistas todos. Esquecer isso e passar para outra coisa, porque hoje tem coisa muito pior do que nazista. Que estão matando os jovens aí de todo jeito, inclusive gente que é da polícia, disso e daquilo. Como é que faz? Isso tudo é que nós temos que chamar a atenção. Agora, é necessário fazer o levantamento desses dramas do nazismo, porque essas novas gerações não viram a Segunda Guerra, não viram o que é que foi o massacre de milhões de pessoas. Então é muito importante chamar a atenção para esse massacre. Agora, chama a atenção também para o problema da pessoa, o marginal, o criminoso, o homicida. Como é que isso funciona? Como é que a cabeça dele é de louco? Como é que é isso? A maior loucura que tem é uma pessoa matar a outra. Então vamos pensar nisso. Expor essa situação. Isso é importante. Agora, pegar a pessoa, fazer levantamento, exumação dos erros da pessoa, não, ela já está cheia de erro, aquilo lá vai piorar cada vez mais a cabeça dela. Ela vai ficar com mais raiva, vai acender o negócio. Agora, deixa ela
com a consciência pesada, mostrar o erro que ela fez, mesmo que seja indireto, eu acho que ajuda mais. De modo que eu acho que o ideal é pôr uma pedra no assunto, mas mostrar a realidade do passado. Mas não está expondo as pessoas, porque agora não adianta mais nada. Se passou, passou. Tinha que se reagir, é na hora. Agora que já passou, o negócio é deixar para lá. A defesa tem que ser feita na hora. Depois que passou, isso aí você está prolongando o erro que a outra pessoa cometeu. Você está errando igual ela. Na Fatologia, página 87, terceira linha, a evocação dos heteroassediadores do passado. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Olha, a evocação dos heteroassediadores é o seguinte: tem pessoa que ela sofreu tanto com determinadas pessoas em vidas anteriores, e às vezes nessa mesma vida, que ela não esquece. É aquele caso que eu já falei para vocês, daquela pessoa que estava com 85 anos lá na casa dela, e sempre lembrando da Dona Mariana, porque a Dona Mariana, há cerca de 60 anos, tinha feito um biscoito que fez mal para ele e deu uma dor de barriga, deu uma diarreia nele por causa do biscoito. Ele nunca pôde esquecer a Dona Mariana, 60 anos depois ainda estava falando dela. Então a gente via que chegava a consciência da Dona Mariana e falava assim: por favor, me esqueça, Eusébio, que isso já passou, por favor, cuida da sua vida. De modo que a gente tem que perdoar. Esse negócio que eu estava falando do assunto anterior é o mesmo desse. É o heteroassediador do passado. Vamos perdoar e levar a coisa para frente e esclarecer o que se passa. E outra coisa, a tendência da pessoa de idade é ficar com a ideia fixa, é monoideísmo, a ideia só, o tempo todo, aquilo fixar e piorar tudo. De modo que tenha cuidado. Eu sou uma pessoa de idade, eu estou chegando perto da quarta idade. Mas vocês vão notar que o que predomina em mim não é bem ideia fixa até o momento, porque todo dia eu trago uma ideia nova para vocês. E às vezes para chatear todo mundo, é ou não é? Então não pode falar que eu tenho muita ideia fixa, tá certo? E eu estou dando um exemplo da história, como é que é. Agora, se eu começar a pensar aqui só, numa coisa só, você já vira, ó, o Valdo já está gagado, já era. Outra, essa assistência que o pessoal aí do CAEC está tendo, tipo mexer no mental soma, melhora do processo todo, está refletindo o pessoal que reside em outra cidade e está sempre online? Qual o critério? Boa intenção? Fazer assistência? Olha aqui, minha amiga, eu quero dizer para vocês, entre no contexto, permita que o amparador faça assistência para você. É o que essa turma aqui está permitindo. Quando permite que o amparador de função, a consciência, que ajuda de acordo com a função que a pessoa exerce, isso então é feito, a coisa se desenvolve, aquilo aprofunda, a pessoa melhora, isso equilibra. Então faça a mesma coisa, faça o rapport, a empatia, entre na onda positiva desse pensamento. Por exemplo, eu falei até agora de perdão, entre na onda do perdão, os amparadores vão te ajudar. Você perdoa os outros? Pensa nisso, vamos perdoar. Perdão é uma grande coisa, principalmente para quem perdoa. Não é para quem, é o que perdoou. Está entendendo? Vamos entender bem. Quem aguenta, ou quem recebe, ou quem se sai melhor em matéria de perdão, é quem exerce o perdão. Agora, outra coisa. Eu quero falar que hoje está aqui, no jornal aqui de Foz, é o dia do psicólogo. Como eu estou sempre falando em psicologia aqui, às vezes meto o pau também na psicologia, hoje eu quero exaltar a psicologia na pessoa do Laênio Loche, que está aqui. Foz tem programação do dia do psicólogo. Profissionais e alunos da área estarão no shopping center para esclarecer a população a respeito desse ramo. De modo que está aí. Está lá no shopping das 11h30 a 1h30, então está funcionando agora. E das 5h30 às 21 horas hoje. De modo que, viva a psicologia, tá certo? Eu devo muito à psicologia, porque eu vivo estudando psicologia, o tempo todo, na minha vida. Quando eu olho aqui as minhas cobaias, tudo é estudo de psicologia. Quando vocês olham para mim, tudo é estudo de psicologia. Cada um é cobaia do outro. Agora, ó, em homenagem ainda também ao Loche, e a turma, porque parece que o Tri Parada Dura não está aqui, então o Loche que representa, eu vou ler
Eu vou ler para o Loche aqui, vocês vão ouvir e tirar suas conclusões. Está aqui, BBC do Brasil, isso aqui é das nossas coisas da navegação online, tá certo? Homens querem direito de usar saias na França. Então, o negócio todo é o seguinte, vamos mandar o Loche para a França. Vamos mandar o Loche para a França. Aqui, uma associação na França está lutando pelo direito dos homens usarem saias, adotando a peça do guarda-roupa. A ideia do grupo Hommes en Jupe, homens de saia, na tradução literal, é resgatar uma tradição que ainda existe em vários lugares do mundo, que foi perdida nos países ocidentais. Milhões de homens em todo o mundo usam saias, como os sarongs no Sudeste Asiático, pareôs na Polinésia, ou ainda os djalabás na África. Por que nós não temos o direito? Pergunta Dominique Moreau, presidente da associação que reúne mais de 30 membros. Lutamos contra os preconceitos e clichês que associam os homens de saias a travestis ou pessoas com perversões sexuais, diz ele, que é casado e tem 2 filhos. Não somos animais de circo, nem exibicionistas, e nosso movimento não tem nada de folclórico. Moreau lembra que os homens vestiam saias na França há 500 anos. Ele tem razão. No Ocidente, esse costume só foi mantido pelos escoceses, mas o uso do chamado kilt, que é a saia escocesa para homens, segundo a associação, é associado a um costume folclórico. É verdade. Sempre quando tem os processos folclóricos, o príncipe Charles põe o kilt, etc. Tal. De modo que todos os homens aqui, se quiserem amanhã, pode vir de saia, que ninguém vai rir. Olha, nós estamos numa democracia, de modo que eu estou defendendo os homens de saia. Agora, quero lembrar uma coisa séria. O kilt tem uns prolongamentos muito feios. Então não usem kilt. Se for usar saia, use uma saia plissada, que é a mais bonita da mulher. Estou dando a dica já. Eu não tenho essa pretensão, por enquanto. Se amanhã eu tiver, eu apareço aqui de saia. Mas por enquanto eu não vejo motivo. Ainda mais quando está fazendo frio, nem sempre é bom a gente receber um frio por baixo. De modo que vamos com calma com isso. Eu estou expondo a realidade que está aí, né, gente? Estou expondo a realidade que está aí. Isso online, está aqui. Se vocês quiserem, ó, androssomática, está aqui, ó. Isso é nos meus estudos aí, os milhares de recortes dessa semana da navegação online. Agora, outra pergunta. Tive 2 gravidezes mal sucedidas, pré-eclâmpsia seguida de eclâmpsia. Fiquei muito mal e quase morri. Os espíritas me disseram que eu provavelmente não queria os filhos ou eram assassinos que precisavam somente daquele tempo. E eu cometi muitos abortos em vidas passadas. Será que no meu inconsciente, memórias de uma vida passada, eu poderia querer a morte dos meus filhos? Ou será a energia dessas consciências que não eram compatíveis comigo? Isso me atormenta até hoje, depois de 12 anos. Olha aqui, o melhor que você faz é esquecer tudo isso. Aí, se você teve pré-eclâmpsia seguida de eclâmpsia e 2 gravidezes, na segunda você já devia ter desistido da gravidez. Você errou, foi nisso. Essa foi o seu maior erro, mas não. Agora, de qualquer maneira, você passou pela experiência. Sobre o caso das causas, a etiologia, pode ser isso que os espíritas falaram e pode ser isso também que você está sugerindo. Agora, isso não interessa. O problema é caminhar daqui para frente. Se você queria ter filho e não conseguiu ter filho, olha aquelas crianças desvalidas que precisam de assistência e vamos ajudar. Esse é o caminho. Se você não puder, comece a ajudar gato, cachorro na sua casa. Sempre para ajudar alguma coisa, porque tudo é princípio consciencial. Vamos pensar nisso. Agora, ficar chorando o dente derramado, ficar aí pensando na coisa que já passou muito tempo, isso é tolice. Isso me atormenta até hoje, depois de 12 anos. Isso é bobagem, uma bobagem enorme. Essa é a maior bobagem daquilo que você escreveu. Esquece isso e vamos trabalhar em favor dos outros.
Nada está chorando o leite derramado. Duas pessoas adultas que cometeram um erro grave, mas que somente afetou a elas mesmas, e as mesmas resolvem se perdoar e resolver tudo. Ficam bem com elas mesmas. Pergunto, dentro da cosmoética isso foi perdoado? Ou ainda de alguma maneira vamos ter que consertar os erros pelos quais nos perdoamos mutuamente? Tudo indica que tudo isso já passou e agora depende do nível de consciência e o que a pessoa pensa a respeito desse trabalho. Se isso tudo já passou, se a coisa já melhorou, esqueça e vamos seguir em frente. Esse é o caminho que a gente precisa. Precisa dar um jeito de resolver isso aí. Cadê aquele outro que estava funcionando? Não está funcionando mais? Então vamos, ó. Esse está muito barulhento. Ele está querendo participar da tertúlia. Isso não pode. Né? Sei. Mas você vê depois aí, gela antes de começar e apaga depois, né? Desliga. A experiência inesquecível, penosa e desgastante, segunda linha da patologia. Entre 1997 e 2000, fui usuário de tóxico. Tinha 22 anos quando comecei devido a problemas familiares. Hoje vejo a insanidade que cometi e me culpo pelo tempo perdido na vida. Como superar esse sentimento de culpa com a idiotice cometida nessa fase preparatória da vida? Poderia comentar do assédio nesse caso? Olha, o caso que se passa aqui é o seguinte, isso aí são os pecadinhos da mocidade. Você deve esquecer, pôr uma pedra nisso e cuidar da sua vida. A primeira pergunta que eu sempre faço num caso desse é o seguinte, sua memória é boa? Responda para você. Se ela não é boa, você tem que tratar da memória. Por quê? Maconha, cocaína, crack e outras coisas mais, inclusive muito álcool às vezes, a primeira coisa dos atributos, mega atributos propulsor da evolução que afeta, a primeira que aparece mais óbvia, que é mais fácil de falar, é a memória. Vê se você perdeu a memória recente. Vê como é que é a sua memória nominativa, de nomes. Vê como é que é a sua memória nominal, de aritmética, de números. Se você perdeu, isso aí ficou então como uma consequência do processo do tóxico. Então o melhor é você cuidar disso. Para isso pode-se tomar remédio, igual o ginkgo biloba e outras coisas mais. E também cuidar de ler bastante para melhorar o processo da memória. É por aí que a gente tem que esquecer essa fase e ir daqui para frente. Uma outra coisa boa é combater o tóxico. Eu mesmo combato o tóxico aqui, sendo que eu nunca tive muito problema com esse negócio de tóxico. Eu sempre evitei, por exemplo, ser fumante passivo na frente dos fumantes, que agora tem os fumantes passivos que estão morrendo adoidados. Está atacando todo mundo. Porque eles não estão prevenidos, não tem infraestrutura, não há defesa, não há reserva, não há resistência, não há imunologia. Vamos embora. Então, isso tudo é preciso ver. Uma outra pergunta. Ontem o senhor fez um comentário sobre o anencéfalo. Gostaria que clareasse mais como se dá o processo da ressoma ou pré-ressoma nesses casos. Primeira coisa. A consciência, às vezes, ela está bem lúcida. No entanto, ela vem para um corpo que está desgastado. Então é loucura a gente permitir que uma pessoa vai ficar nisso. É como se nós declarássemos como carrasco a penalidade para aquela consciência ficar sendo inconsciente dentro de um corpo que não funciona. Por isso que eu sou contra o processo de deixar o anencéfalo. Entende? Como também eu sou contra certos casos que a pessoa não tem mais jeito, que já houve, por exemplo, morte cerebral, deixar a pessoa ali. Eu sou favorável à eutanásia no caso desse. Eu sempre fui. Agora, eu sigo as leis daquilo que tem, etc. Você tem que seguir as leis do país que você está. Mas agora, eu sou favorável a isso. Por quê? Nós estamos decretando uma pena, uma punição para essas consciências, que às vezes ela deixando aquele corpo, ela vai retomar totalmente a lucidez. Uma boa parte desse povo. Agora, o corpo ali, ela vai ficar jungida, presa naquela grilheta, naquele grilhão, naquela prisão, naquela masmorra, naquele corpo deficiente, que não tem esperança de melhoria. Isso é uma loucura. Agora, só essa besteirada, essa bobajada de religião que está acumulando aí há milênios na cabeça dos outros, é que fica querendo defender isso para eles bancar o santinho. Então, aquela pessoa que é ótima nisso aí, no entanto, está fazendo
picaretagem, sujeira, maracutaia no comércio, nisso, naquilo, tapeando todo mundo. O que adianta? Então o problema todo é esse. Vamos perdoar também essas pessoas para não decretar a prisão delas através de um cérebro que jamais vai funcionar. Isso é loucura. Esse negócio, por exemplo, deixarem uma criança assim, ela durou mais de um ano. Colocar na prisão. A mãe decretou a prisão. Agora veja, a mãe, ela é ingênua, porque ela não está sabendo que ela está fazendo isso. Então ela tem que estudar mais o que se passa com aquela criança, o que ela fez com o filho, para ficar naquela masmorra durante muito tempo. Agora eu digo, é lógico que a intenção dela não foi essa. Uma mãe jamais vai querer que um filho vai ficar na masmorra, pelo menos em tese. Agora veja, foi o que ela fez. E no entanto, ela cuidou da criança, ela gostou muito daquilo. Agora veja, até que ponto que isso tem egoísmo? Vamos pensar. Existem mães egoístas? Pensem nisso. Agora, a outra aqui. Na trinomiologia, o senhor poderia esclarecer mais a relação desse trinômio com o verbete e estudo? Vamos chegar lá para ver o trinômio. O trinômio, definição, determinação, deliberação. Definição, eu acho que é esse mesmo que ela está perguntando, é esse mesmo, trinomiologia. O caso é o seguinte, definição. A definição é fácil, é só olhar como é que é feita a definição do verbete que a pessoa vai ver o que é. Quando nós definimos alguma coisa, colocamos o pingo nos is, esclarecemos alguma coisa, a coisa fica em pratos limpos. Definir é justamente isso. Agora, determinar é a hora que a gente resolveu alguma coisa e vamos então tomar atitude, um posicionamento, agir. Então você determina. Então o segundo termo é esse. Agora depois, deliberação. Você delibera dentro da determinação. Então, por exemplo, eu estou aqui e não sei se eu vou à cidade. Aí eu não tenho carro aqui na minha mão. Então eu determino através do telefone. Por favor, táxi, faz favor, meu amigo, vem aqui que eu estou precisando de você. Determinei. Aí eu chego para ele, na hora que chega o táxi, eu entro dentro e eu delibero. Ele pergunta, onde você quer ir? Eu falo assim, eu quero ir para o shopping center. Isso é a deliberação. Então vocês vejam, primeiro, eu defini que eu precisava de ir ao shopping center. Que eu queria comprar um artigo que está lá, só lá que eu sei onde é que está. Então, isso foi uma definição. Eu fui procurar, está faltando no meu banheiro um artigo. Então, resolvi comprar. Vamos supor que seja um pente. Então, eu não tenho ninguém para ir. E eu estou com pressa daquilo, porque tem gente que vai usar o banheiro, lá está sem pente, ou sem toalha, ou sem isso, ou sem aquilo. Até papel higiênico pode ser que falte. E você sabe, ultimamente a gente não usa mais, como era na minha infância, esse negócio de folha. O CAEC tem muita folha, mas ninguém usa mais folha, é papel higiênico. Então o processo é buscar o papel higiênico. Então veja, primeiro, eu defini o que é que precisa. Segundo, eu determinei que o jeito é comprar isso o mais depressa possível. Terceiro, eu deliberei as coisas através do carro e através daquilo que eu fui procurar. Eu acho que isso aí já explica bem o que a gente quer dizer aí para a pessoa. Agora, gente, eu quero mostrar uma coisa hoje mais, vamos dizer, sofisticada para vocês, em matéria de drama de consciência, mas indiretamente. Isso aqui é um livro que de vez em quando eu estou falando nele para vocês, que eu estou lendo só uns trechos nele aqui. É o Paradoxo da Sabedoria, do Goldberg. Ele estuda o cérebro, é o estudo da cerebrologia, esse livro. Agora eu vou ler para vocês um trecho e depois vou comparar com um caso meu. Olha aqui. Passei a apreciar a força das condensações instintivas para a tomada de decisões em uma viagem ao Quênia há muitos anos. Entre outras coisas que os turistas fazem, visitei uma fazenda de crocodilos, onde um pequeno crocodilo que acabara de sair do ovo me foi oferecido. A criaturinha mal tinha o comprimento da palma da minha mão. Era magra e, obviamente, inofensiva. Crocodilo desse tamanho, né, gente? Isso aí, né?
A criaturinha mal tinha o comprimento da palma de minha mão, era magra e, obviamente, inofensiva. Ele não dava bocada em ninguém. No entanto, quando estendi meu braço para tocá-la, que é um processo consciente, dirigido pelo neocórtex, uma força incomensurável puxou meu braço da direção oposta, para longe dela, um processo automático dirigido pela amígdala cerebral. Tudo está usando o cérebro para mostrar o que se passou. Estava testemunhando essa guerra neural com descrença total e um sentimento estranho de ser um observador passivo do funcionamento interno do meu cérebro, em vez de um agente poderoso. Quer dizer, o cérebro dele estava comandando pelo instinto da situação o que é que estava acontecendo com ele. Para meu espanto, a amígdala cerebral ganhou e me vi incapaz de tocar o bebê crocodilo. Do ponto de vista racional, a situação foi totalmente ridícula. Mas o mecanismo instintivo, aliado por gerações de espécies, teve a última palavra. E está certo, seu processo da genética. Agora veja, vamos entender bem isso. Uma reação similar a cobras tem sido relatada por várias pessoas e devo admitir que tremo um pouquinho toda vez que vejo uma cobra enorme nos ombros de um artista de rua. Uma cena até comum em muitos meios urbanos. A ideia de me aproximar da criatura e tocá-la nunca passa por minha cabeça, nem mesmo remotamente. Deve ter muita gente aqui que pensa do meu jeito, tá certo? Então agora eu vou dizer. Você lembra uma vez que eu falei que eu tenho uma compulsão quando eu ando na esteira aeróbica? Aquilo é meu cérebro. Agora, é muito superior ao negócio da cobra. Esse aí ele não sabe. Eu já estou estudando isso há muito tempo dentro da cerebrologia. Por que é que eu tenho aquela compulsão ridícula de parar na hora que eu estou andando? Que eu vejo que não tem motivo nenhum. Eu vou para onde? A minha vida eu penso tanto em lógica, em tanto raciocínio, que aquilo está fixado na amígdala. Vocês estão entendendo? Eu tenho essa compulsão. Você lembra que eu falei aqui, para várias pessoas, desde o início, quando eu comecei a notar coisa mais avançada, já faz muito tempo que eu tenho isso. É lógico, eu supero, eu falo, Walter, esquece isso. Ou sério, fica firme aí. E toco para frente, então eu ando na esteira. Mas a minha intenção é essa. Lá pelas tantas, eu estou pensando as coisas, o meu pé está andando sem mais nem menos, não sai do lugar, eu não vejo vantagem. O que eu ganho com isso? Você está entendendo? Do ponto de vista que a gente está acostumado com isso. Agora, eu tenho que falar para mim, não, é importante por causa do exercício das pernas. Mas as pernas têm que falar com o cérebro, que é o processo das pernas, o cérebro ainda não sabe disso. Vocês estão começando a entender como a genética influi na nossa vida? O povo fica pensando que é só parapsiquismo, não é nada disso. Tem muita coisa que é psiquismo puro. Entendo isso. Olha o processo da psiquiatria com as coisas todas. Agora veja, eu estou mostrando aqui a compulsão de parar na esteira, que é a mesma coisa que ele tem com o bicho. Vocês estão entendendo, não? Eu já tinha me analisado isso há anos. O negócio comigo é todo bonitinho. Eu não sou monstro, mas gosto de tudo certo. Se o negócio estou fazendo nada, não rende nada, que besteira é essa? Por que é que eu não vou parar? Já andei, já estou transpirando, já estou bem, para que é? Continuar por quê? Entende? Você já viu andar na esteira, e eu fui bonitinho, não parei, coisa nenhuma. Mas agora, se eu começar a pensar muito com a coisa toda, a tendência é parar. E parar é uma das coisas mais fáceis que tem na esteira, não? Duas mãos estão ali do lado. Então veja, olha aí o crocodilo, bebê, a cobra e parar na esteira. Vocês vão começar a entender como é que são os processos instintivos do cérebro da gente. Isso aqui é um senhor exemplo, a partir aqui do Goldberg. Não tem lógica isso que eu falei? Vocês entenderam o que eu disse. Agora, outra pergunta. Lendo os itens elencados na fatologia, percebi um crescendo nosográfico e, na sequência, um crescendo homeostático. Ou seja, no fundo do poço, aos píncaros da luz. Foi essa a intenção? Por favor, esclareça. Olha, meu amigo, eu quero te dizer que eu já expliquei aqui muitas vezes que, às vezes, a noção que eu dou é o seguinte: eu posso começar tanto na parte negativa como na parte positiva. E posso acabar tanto na parte negativa quanto na parte positiva. O problema é clarear o assunto. Para clarear, a gente tem que usar as duas coisas. Agora, o que manda lá no fim de tudo é a gente poder clarear para evitar o nosográfico doentio e o errado.
Eu quero lembrar para você que esse verbete hoje ele é nosográfico, ele é da parapatologia. Então, quase sempre eu começo a mostrar a coisa pior, para depois mostrar a coisa melhor e a solução que pode ter para isso. Uma das coisas sérias, talvez, para você também ler, olha aí na argumentologia, aonde eu falo sobre a culturologia, que é a cultura do acobertamento anticosmoético, que a gente tem que evitar. E depois a autoilusão, que também vale a pena a gente pensar nesse tópico. Olha aí, autoilusão dentro da argumentologia. Agora, é muito comum nos verbetes você ver que eu comecei no pior e acabo no melhor. Outra coisa, se você pegar o meu livro, que é o Conscienciograma, que é o manual que nós fizemos com 2.000, vamos dizer, abordagens à consciência para a pessoa se estudar e estudar os outros, cada folha de avaliação, que são 100 ao todo, cada uma com 20 itens, elas começam no pior e acabam no melhor. Todas elas são assim. E todas são numeradas, de 20 em 20. Ao todo são 2.000 itens com 100 folhas de avaliação. De modo que seria bom, se você não tem um conscienciograma, chega aqui que eu vou te dar um livro, para você ver e te mostrar como é que isso funciona. É uma das técnicas que a gente tem, é você começar e caminhar no crescendo positivo. Você vai naquilo que está ampliando a ideia para o positivo. Então você sai da sarjeta e chega ao píncaro, a lá de luz, como você falou, os píncaros da luz. Eu acho que, de modo geral, nós já respondemos aí 10 perguntas até agora, tá certo? De fora. Agora vamos por vocês. Quem é o próximo? Pode falar. Eu queria saber, professor, o seguinte, na página 86, na fatologia, tem na 9ª linha as automortificações. O que eu queria saber é o seguinte, existe uma mortificação cosmoética no nosso nível, ou um peso de consciência cosmoética? Porque o senhor fala do conflito que ele é anticosmoético. Escuta, né? Todo o peso de consciência mostra uma nosografia, mostra uma patologia, mostra um mal, mostra um erro, mostra uma doença. Então nós não podemos, eu por exemplo, eu não posso estar falando, fica com a sua consciência pesada para você melhorar. Isso é besteira. Não, mas a como pessoa reação, tem que aliviar a consciência para ela melhorar. É a única saída. Agora, ela tem que saber o erro dela. E outra coisa, nada de estar chorando o leite derramado. Sai dali e vai consertar aquilo, vai ajudar os outros dentro daquele erro que você cometeu. Vamos ajudar aquelas pessoas que nós estamos cometendo, mostrar para elas o exemplo. Não faça isso que eu fiz, eu quebrei a cara. Isso não é bom. Então, esse é que é a realidade, essa é que é o melhor. É porque a minha dúvida é com relação à reação mesmo que a gente tem. Então, essa reação é nosográfica, né? Essa reação... Toda vez que aquela pessoa, por exemplo, você vira aquele caso daquela senhora, que eu sempre já falei aqui, que ela teve um aborto. Fazia 28 anos e ainda estava falando aquele aborto, sendo que ela teve vários filhos depois daquilo. Então ela veio me falar, falou assim, olha, esse filho do aborto seu é o segundo filho que você teve. Então, você está chorando o leite derramado do seu filho que está com você, vai cuidar do seu filho. Você está entendendo? Então, isso é bobagem. Isso aí não é por aí. Agora, geralmente as pessoas fazem assim, principalmente a mãe, porque dá ibope. Você sabe aquela mãe que coloca o carrinho de bebê como se fosse um tanque no supermercado? É a mesma coisa. Tem mães que acham que é o tal, porque ela virou mãe. Sendo mãe, era a marechala. Marechala no campo de batalha. Ela domina tudo. A minha criança é o máximo, e acabou. Isso tudo é orgulho, vaidade, besteirada. A maternagem tem muito disso. É um excesso, ninguém gosta de falar muito disso. Só fala na creche, e etc, etc. Agora, qual seria... Agora, a coisa mais fácil que tem nesse mundo é parir os outros. É só deixar um homem com a mulher na mesma hora, deixa eles ali isolados, quase sempre eles gostam mais de isolado, não gostam de estar sendo observado. Alguns até que gostam de ser. Mas... isso é exceção. A maioria é só deixar um com o outro. É só se juntar que daqui a pouco nasce um filhote no meio. Isso é comum. Então, veja, maternagem é uma coisa que todo mundo aqui, homens e mulheres, porque todo homem já foi mulher, toda mulher já foi homem. Então, todo mundo aqui já pariu. Então, é preciso lembrar, esquecer isso. Vamos agora fazer a gestação consciencial.
Se a gente trabalha bem com mental soma, outros vão querer ser mãe e pai da gente, na próxima vida. Eu queria entender melhor, por exemplo, quando a gente tem um arrependimento, para uma reeducação pessoal, qual que é o melhor sentimento ou direcionamento de sentimento que a gente tem para não fugir também daquela condição e não fazer uma autoanálise, né? Porque senão a gente pode fugir quais disso. foram os erros, a extensão deles, todo o universo deles. Estender aquilo num papel e colocar tudo para a pessoa. Onde foi os erros maiores, de que modo que foi. Ela fazia uma avaliação dessa condição dela. E ela vê, eu estou ainda repetindo alguma coisa parecida com isso? Essa que é a pergunta. Se eu não estou, acabou. Então isso aí eu já consegui superar. Agora, o que é que eu estou fazendo no outro setor que possa ser equiparado a esse erro? Porque sempre a gente tem coisa para retocar. Reciclagem é uma coisa que todo mundo precisa. Então, dentro de um erro, esse nível de autorreflexão é o melhor, né? Por que todo mundo precisa de reciclagem? Porque nós não somos serenões. Enquanto nós não formos serenões, nós vamos precisar de reciclagem. De modo que vale a pena pensar no que é que ainda sobrou, o que falta, o que nós não fizemos. A omissão deficitária, por exemplo, que é uma coisa séria. Vamos pensar nisso. O que está faltando? Sempre tem. Tá certo? Agora, tem uma pessoa que chegou para mim e falou, quando eu disse para ele, olha, existe a omissão superavitária. Eu falei assim, eu quero essa, porque assim eu não penso mais nas deficitárias. Eu falei assim, cuidado. Está vendo? Na mesma hora ele quis tirar partido de uma coisa que eu quero ajudar. Ele já quis usar isso criminalmente. Vocês estão entendendo? Isso aconteceu lá no Rio. A hora que eu expliquei tudo, o que era uma omissão superavitária, eu falei assim, eu agora não vou ter mais deficitária nenhuma, só superavitária. Tudo eu vou mandar. Oswaldo, tchau para você, não quero ouvir mais nada. Vamos embora. Omissão superavitária. Ele achou que era. Entendendo? Então vocês vejam, há pessoas que não sabem usar o que tem de bom. Você pode pegar a coisa melhor do mundo e dar para a pessoa. Se ela está mal intencionada, ela usa aquilo como um tacape na cabeça dos outros. De modo que a intenção é seríssima. Olha lá, intencionalidade. É o 13 ali, da intencionologia, lá, dos 20 mega-atributos propulsores da evolução. Intencionalidade. Agora, professor, por exemplo, em geral, essas reações ainda muito da natureza humana, de sofrimento, de mortificação, essas coisas todas, a gente pode dizer que a maioria seria baseada em termos que atinge o nosso orgulho, que atinge a nossa arrogância, é mais por esse lado? Mas o problema não é esse, não. Às vezes a pessoa gosta por causa do masoquismo. Você esqueceu do masoquismo. É o masoquismo que faz mais autovitimização. É o masoquismo. Pense no masoquismo. Existem pessoas masoquistas mesmo. O negócio é muito sério. Eu já tratei de gente assim no consultório. Não é fácil. Existe isso. Tem pessoa, tem de tudo. Os desequilíbrios são incrivelmente numerosos e diversificados. Desequilíbrio da consciência. De modo que ele tem que ter noção de o que a gente faz. Para finalizar aqui, eu ia perguntar com relação à frase enfática, na página 88, como é que a gente faz essa exposição da autoculpa? É o exposé, chama em inglês. Para si mesmo, exposé, né? É o striptease consciencial. É isso que nós fazemos aqui. O que é a cobaia? É isso. O caso todo é esse. Tá. É o primeiro passo para a eliminação do drama de consciência. Agora, tem pessoa que a hora que confessa o crime, ela se alivia, tira um peso das costas. Aquilo já começa, pelo menos, a fazer uma reflexão. Por que a Igreja Católica usa um confessionário? É para isso. Só que tem que eles usam para manipular as consciências. Então a pessoa matou o outro, fala, não, você está perdoado, pode ir. Na outra semana ele vem, matei mais um, padre. A situação, não, você está perdoado. E outra coisa, o padre não pode falar que ele matou, porque aquilo tem um segredo de alcova. O confessionário é uma alcova. É tudo fechadinho, não pode falar o que é, então já viu. Como é que fica? E aquilo vai. A igreja mantém um monte de gente na criminalidade. Uau.
Pois é, não. Vai e perdoa e cometa mais outro crime. É assim. O negócio é 10 Ave Maria, 10 Padre Nosso, fica por aí. Aquele trecho do Cristo Espera por Ti, em que o assassino do Padre Marcel e do Padre Marcel, né? Que ele chega lá na sessão mediúnica e confessa, né? A questão é um exemplo disso. Exposé. E ele está com um drama de consciência. Pública da realidade. Ele tá a consciência dele está pesada demais. O livro lá tem essas coisas. E mostra o que você falou do perdão, né? Que no caso lá, a Monique perdoa. Agora, por exemplo, começa pela recalcitrância dela de não querer ter um corpo que não correspondia ao gênero que ela queria. É, justamente. Começa aí, o livro já começa assim. Se for olhar, está cheio de drama. Só que a pessoa tem que aprofundar, né? O estudo do livro para ver isso. Mas lá tem tudo isso, tem as mensagens. Agora, romance é sempre assim, não explica tudo claramente, né? Tudo através de narrativas. Então, por isso que eu sou contra o processo da arte, das letras e da literatícia. Não é o ideal. Eu tenho que falar as coisas claras, né? Falando as coisas é difícil do povo entender. Olha o que eu estava falando lá sobre o homem, sobre o superavitário. Ele não entendeu nada. Já pensou se eu falasse em linhas travessas, indiretamente, fazer narrativa? Não ia entender nada mesmo. Mas então, dona Tânia. Professor, é na exemplologia. Sim. Para mim ficou confuso, quer dizer, eu estou analisando a minha vivência nos 18, 19 anos lá na faculdade. Os pecadilhos mentais. Isso. Pecadilhos da mocidade, que chama. Não foi só pecadilho, tem Não, prática, né? Não, às vezes tem Pois pecadões. Tem Eu tô pecadões. falando dos Não é pecadilhos dílio, da é mocidade. dons, pecadilhos da são juventude, dons. que eles chamam. Eles são dons. Isso faz parte da adolescência. Pois é, mas isso está isso está vindo, né? Isso vem. E aí eu fiquei pensando. Isso vem à tona. Pois é, e como é que seria essa autoexposição? É estar escrevendo? A pessoa é estar falando? E ela trabalhar em assistência para aquelas pessoas que estão caminhando para o mesmo erro. Porque agora isso não tem mais, a juventude não está mais ligando para a política, para a subversão. Aliás, é o contrário. Olha, até que está, hein? Acho que os jovens daqui. Agora, aqui a política é mais na base do gatilho. Pois é, mas aquilo que aconteceu na 67, 68, 70, os jovens hoje nem sabem quem votou, não sabem quem vai votar. Eu cheguei a dormir na Uni, que participei das coisas da Uni, ela agora já está a favor do governo, o governo já dominou. Você veja que coisa, você veja que complicação. Eu que representei várias faculdades na Uni. Entende? Lá na Praia do Flamengo, cheguei a dormir lá com a turma. Antes do incêndio. O incêndio foi 64. Na época que teve aquele cara que veio da União Internacional, a UIE. Ele esteve aí, era um francês que falava só francês. E tinha um rapaz que traduzia o que ele falava. Isso é 64, né? Ele era comunista, comunista francês, de Paris. É antes, 64. Professor. Pois é. O governo vai financiar agora 30 milhões para fazer o prédio da Uni lá. Já não se faz mais Uni como antigamente. Pois é. Ela está desunida, porque ela está apelando para o governo. Não é mais Uni, é desune. Então, professor, aqui o senhor coloca o drama de consciência parcial. E aí, esse é aquele ligado à interprisão grupal. Sim. Enquanto o drama de consciência integral... Sim. É individual, da consciência. Como é que é isso? Cada um busca aquilo que quer, né? Olha aqui, drama de consciência parcial, quando gerado pela consciência participante de interprisão grupal. Drama de consciência integral, quando gerado pela consciência individualmente de modo isolado. Não é o quanto. Não, é porque é só a pessoa. O negócio todo que eu estou falando aqui é individualmente. É para seu ego, não é para o grupo. O grupo é muito mais do que isso. Agora veja, o parcial é a interprisão grupal, ela está participando. Mas agora o outro que é bravo é aquele que ela não pode acusar ninguém. O erro é só dela. Esse é o pior que tem. O outro ela diluiu, não julgou, não, a culpa é deles. É igualzinho na guerra, não, foi o meu superior que mandou eu matar. Isso é loucura.
Por exemplo. Agora, o processo é a pessoa que chegou lá e deu tiro por ela, ninguém mandou. Esse é que é o fogo. Entende? Esse é que é o mais bravo. Integral. Raciocinou, pensou, é integral. Por isso que está ali. Drama de consciência integral. Como é que isso fica internamente? Porque se ele deu tiro, assim, matou, pensou, organizou, refletiu. Olha, aí... eu quero falar uma coisa para você. Eu já tive isso em vidas anteriores. Nessa vida aqui eu não lembro de ter nada. Assim, drama bravo. Nunca roubei nada no seu amendoim do seu Álvaro. Nunca roubei manga no sei lá da dona que não queria que roubasse, que a gente entrou com a porção de menino. Só nesse trecho. Nunca matei ninguém, a não ser pulga, quando pega, que você senta em cima, né? E o seu bumbum mata a pulga. Quer dizer, umas coisas desse jeito assim. Então, minha consciência é tranquila. Mas, nas minhas retrocognições, não é fácil. Que eu já fiz de besteira. Ó, é uma carrada de bobagem. Então, isso que eu falo. Vocês devem ter retrocognições. Agora, se prepare para as surpresas. E aí, como é que expõe isso? Como é que faz essa o caso. Olha aqui, ó. Eu tinha a minha família. E eu pequeno. 4 anos depois que eu nasci, eu já tinha 5, 6 anos. E mais 4 anos, nasceu meu irmão. Meu irmão já nasceu com processo de parto, a coisa muito séria. Era doente desde que nasceu. Tinha crise epilética. Todo mundo ficou de olho nele. Eu fui esquecido, julgado pelas beiradas. Qualquer coisa que acontecia com o meu irmão, que era pequenininho, que começou a crescer, aos 4, 5 anos ele começou a fazer coisa tudo atrapalhada por causa da perturbação da cabeça dele. Foi andar de velocípede, caiu, bateu com a cabeça. A mesma cabeça da epilepsia. Aquilo tudo criava problema. Todo mundo estava de olho. Eu também tinha que estar de olho nele. Mas lá pelas tantas começaram a acontecer uma opção de injustiça dentro de casa. Era coisa que ele fazia, eu era o mais velho, a culpa era minha. Aí um dia eu falei assim, isso aqui não está certo, tem alguma coisa. Eu não sabia o que era justiça, o que era isso. Aí eu comecei a pensar, falei assim, mas que coisa, por que isso? O que tem atrás disso? E fui saindo da sala de jantar e fui andando pela cozinha para chegar no quintal. A hora que eu chego no quintal, lá tinha mangueira, tinha uma romanceira, tinha uma figueira e tinha uma bomba que tirava a água. Na hora que eu estou vendo aquele negócio todo, sumiu e eu comecei a ver aquela cena do meu passado, com a história toda. Eu, um homem enorme, desci uma escada com uma porção de gente comigo e nós fomos lá para ver o cara que estava preso na parede assim, ó. As coisas assim. E todo mundo querendo lá, tinha os caras lá falando, você tem que falar quem é que mandou. E o cara não queria falar. Mas era tortura. Eu podia tirar o cara lá, mas em vista da circunstância, eu não fiz nada disso. Quem é aquele cara que está lá? Adivinha? A partir daquele dia, eu comecei a tratar meu irmão desse jeito. Entende? Muito obrigada. De modo que... Agora, o melhor da história, com o passar do tempo, eu aprendi a ver a cronologia das retrocognições. Então, pela roupagem, o ambiente, o idioma que estava ali, a situação que estava, eu vi que aquilo era muito antigo. Então, eu falei assim, bolas, se eu estou pagando um negócio desse há tanto tempo, uma coisa dessa, ixi, ainda tem muita coisa de lá para cá, o que será que eu não fiz? Vocês estão entendendo? Nunca mais eu quis reclamar de nada. Enfiei a viola no saco e acabou. Não há muito tempo. Isso foi na época dos troços da China comigo. Foi entre o Egito e a China. Agora, pela roupa lá. Agora, eu era um daqueles que mais tarde você foi, né? Daquele jeitão. Você está entendendo? Aqui tem muita gente que já passou por isso. Agora, então eu digo para vocês, vamos agir, trabalhar e assistir, interassistencialidade.
eu nunca mais fui lá reclamar. Agora, a minha reclamação, muito justa, que os fatos que estavam ocorrendo, está tudo errado mesmo. Agora, o menino não está entendendo nada daquilo. A hora que eu vi o caso, agora, o pior da história, foi uma retrocognição que eu vi direitinho, que era meu irmão, que aquele homem que estava descendo a escada era eu mesmo, e tinha gente perto de mim que até já estava desconfiado quem era. Sabe? Os amigos. Os asseclas, né? No caso aí seria assecla. Agora, eu era um cara enorme, fortão, entende? Com aquelas roupas todas de alto nível de liderança, sabe como é que é? Valdo, que idade você tinha quando você tive aquela de retrocognição? 6 anos? Eu penso que eu devia estar mais ou menos entre 7 a 8 anos. Porque o meu irmão ainda era muito pequeno. Ele era 4 anos mais novo que eu. Mas entre os 3 e os 4 anos, ele era muito difícil você ter contato com ele. Todo mundo tinha dificuldade. Porque a epilepsia dele era gramal. Dá uma irritação na pessoa. Ele não tinha memória boa para guardar as coisas. Ele superou muita coisa. Mas esse irmão que dessomou, né? Foi. Mas aquilo é porque ele já estava perturbado, porque ele começou a tomar Tegretol junto com cachaça, ou cachaça que eu estou falando, quer dizer, álcool e outras coisas mais. Acabou a cabeça dele tudo alterada, com emoção muito grande e tal. Aquilo perturbou ele. Entende? Teve muito atenuante nas coisas todas que ele fez por causa disso. Por isso que é que ele pôde ressomar logo. E é quase sempre entre os 12 e os 15 anos que acontece isso, atualmente. A média, entende? De modo, minha gente, que é isso. Valdo, quem não teve retrocognição, mas pode desconfiar dessas relações onde o negócio volta. Olha, desconfia mesmo, com D maiúsculo. Com D maiúsculo. O negócio é sempre pior do que aquilo que a gente está pensando. Então, abençoa, perdoa, ajuda, assiste, auxilia. Seja benéfico dentro das coisas, isso é o melhor. Agora, não esquecer nunca isso que eu estou fazendo com vocês. De falar a verdade. Esclarecimento. Tarefa de esclarecimento, porque isso é que ajuda mais. No tempo, no espaço, nas pessoas, no número. Tudo ajuda. Agora, esses pecadilhos de infância, pecadilhos da mocidade, isso tudo sai da diurese, entende? São coisas menores. Isso aí não é coisa tão grande. Agora, o problema é nós errarmos agora. Nós somos adultos. Isso é que é erro bravo. Depois dos 26 anos, a pessoa tem já maturidade biológica. Ela já não tem mais o direito de errar. Entendeu? Antes que tivesse, por isso ou por aquilo, que o cérebro não está bem constituído, nem nada, a coisa está caminhando, está caminhando, mas agora. Não há mais desculpa. Entendeu? De modo que o drama de consciência todo mundo tem. Se você for pensar, isso é normal. Agora, nós temos que saber conviver com isso numa boa. Professor Valdo. Sim. Aqui à sua esquerda. Primeira coisa, se eu estava falando a questão do fumo passivo, eu vi um cosmograma agora, uns 3 dias atrás, que o estudo que o INCA fez, que o fumo passivo mata mais de 2.200 pessoas por ano. 7 dias, são 7 pessoas por dia no Brasil. Eu vi isso também. Impressionante, né? E uma dúvida que eu tenho aqui com o senhor, aqui na página 87, na antagonismologia. Eu não entendi esse antagonismo aí, megatrafar, materpensene. Megatrafar, materpensene. O caso todo é o seguinte. O seu materpensene é patológico ou é homeostático? O que você acha? Está mais para patológico. Então acabou, é isso aí. Eu estou falando de você, né? Antagonismo. Megatrafar, materpensene. Se você tem alguma intenção negativa, e essa intenção ela é muito assim assídua na sua cabeça, isso mostra que seu materpensene está carcomido por um megatrafar. Esse megatrafar tem que acabar com ele, porque isso é contra o materpensene. Quando a gente fala materpensene, parece ser uma coisa boa. Então, a hora que está aqui, antagonismo energia, megatrafar, materpensene,
Você entendeu aí? Para nós todos aqui, ó, a gente já supõe que todo mundo tem um materpensene homeostático, tá certo? Então é um megatrafor. O que você acha? Começou a clarear? Eu acho que o seu megatrafor é o materpensene, não é o megatrafar. Tá certo? Senão você não perguntaria tanto. Você ficaria com medo de perguntar. Quando a pessoa pergunta muito é porque ela já está desassombrada, ela está aberta. Isso é ótimo. Toda pessoa que é fechada tem um percentual desses que são fechados, por exemplo, 10%, que às vezes o negócio é aquela nuvenzinha, plúmbia, sabe, de tempestade iminente. Você não. Você é relaxado para perguntar. Relaxado, que eu estou falando assim, relax. Você é solto, livre, entendeu? Isso mostra que a sua consciência é boa. Agora, a pessoa que tem, não. É diferente. Entendeu? Então, veja, no seu caso, seria interação megatrafor materpensene. O que você acha? Vocês acham que eu estou enchendo muita bola dele? Não. Não. Tá vendo? Então você foi aclamado popularmente. Na próxima Olimpíada você vai participar. Professor Valdo, na mesma página 87, em sinergismologia. Sinergismologia, a ciência do sinergismo eu gostaria que você etológico. Gostaria que você falasse mais, porque eu queria entender o drama da consciência dentro dessa relação da ciência, da etologia. Como é que é? Me explica melhor. A etologia é o processo do comportamento das pessoas, ou não? Certo. Então agora vamos entender. O sinergismo do comportamento. O que é que eu faço aqui? Eu uso esse sinergismo o tempo todo. Eu cheguei para vocês e falei assim, a maior cobaia que tem aqui sou eu. Me examine aí, acabe comigo, desanque, critique, questione. Outra coisa, eu peço para ver meu texto. Olha aí o que é incoerente que tem no meu texto. Vamos brigar. Combata a incoerência junto comigo. Vamos me ajudar. Isso o que é? Sinergismo etológico. Você entendeu, né, lógico? Tá certo? Ô Igor, você entendeu aí? Sinergismo etológico é o processo dos exemplos sociais. Todo mundo aí, ó, é exemplo para outras pessoas. Isso é o sinergismo etológico. Valdo, de todos os casos que você escuta todos os dias, você poderia fazer uma generalização de qual seria o principal drama da consciência na mulher e o principal no homem? Olha, tudo que você diz respeito, eu já falei aqui, sobre gênero, é secundário, isso é bobagem. Mas... O que interessa é o saldo da ficha daquela consciência, seja homem ou mulher aqui, ou seja consciente. Isso é que é importante. Agora, não superestime, não supervalorize o problema de ser mulher ou de ser homem. Isso é bobagem, não é por aí. Entende? Agora, o problema todo é ver, seja homem, mulher, lésbica, homossexual, seja o que for, o que interessa é qual o saldo dessa pessoa. Como é que ela funciona? O que é o melhor dela? O desiderato, a preocupação dela. Qual é a meta que ela pretende na vida? Isso é que importa. Entende? Então, esqueça e evite ao máximo mexer com o processo de gênero, que a gente está sempre por baixo, é pouco. Se você vai colocar gente para avaliar certas coisas, é sempre pouco. É o clube da Luluzinha, é o clube do Bolinha, isso é bobagem, não é por aí. Então, o ideal é ver a consciência em si. Seja o homem ou seja a mulher, todo mundo pode ser gênio, e todo mundo também pode ser genocida. Vamos pensar nisso. Uma mulher que é gestante, está esperando uma criança, e vira uma mulher bomba, e mata 40 de uma vez, ela é genocida. Você entendeu? Vamos então pensar sobre esse aspecto. Esse é que é o caminho mais sério. Agora, temos que ver os detalhes e, vamos dizer, sem fazer nenhuma acepção de condições. Admitir a realidade como ela é. Que são os fatos que orientam
designam, mostram, indicam o melhor para a pesquisa. São os fatos. Nós não podemos estar brigando com os fatos. Fato é fato. A gente tem que admitir o fato e fazer uma interpretação. Aí é que entra a hermenêutica, a exegética, a análise. A análise pode ser análise, pré-análise, pós-análise. Tudo é possível. Então, vamos caminhar para a gente ver o que faz com isso. Tá certo? Quem é mais? Quem é que está com o microfone? Professor. Sim. Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor comentou, né? A sua lógica já está tão instintiva que já estaria na sua amígdala. Uma das coisas que eu sempre penso, né, quando eu estou pesquisando essa questão da evolução, é como acontece a evolução da fisiologia do Homo sapiens, assim, tipo, o Homo sapiens desperto, como ele é, a fisiologia dele muda. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, bom, a amígdala é o proto-reptiliano, o cérebro proto-reptiliano. Então, de repente, a amígdala dele vai diminuindo, até sumir. Ou, pelo visto, não. Eu concluí errado. Não, ela sempre existe. Agora, o problema é que ele tem autoconsciência para dominar a genética através da paragenética e da holobiografia dele. Por exemplo, por que eu descobri que essa compulsão era um processo cerebral? Sim, isso que eu Antes de saber. ler isso aqui, eu sabia do meu caso. Agora, eu estava procurando aqui justamente um caso desse para ver se isso aconteceu com ele. Isso acontece com todo mundo. Agora, ninguém sabe caracterizar o que é no cérebro que funcionou aí. Sim, mas no caso dele... Ele fala tudo, mas no caso dele é uma coisa bem instintiva. Negativa mas até. Veja, é porque está estudando isso sem parar há muitos anos. Agora, essa não é o meu campo. Essa não é a minha praia. Eu não estudo neurociência o tempo todo, dia e noite. Eu estudo consciência. Agora, dentro do processo da consciência, eu acusei uma compulsão que não tinha razão de ser. Aparentemente era muito ilógica. Eu falei com os médicos, falei com o povo todo, quando eu estava estudando aqui, teve uma temporada, já faz muito tempo, isso faz mais ou menos mais de ano. Agora, veja, o meu negócio, quando eu estou trabalhando demais com mental soma, isso afeta o meu processo cerebral. Está entendendo? Sim, mas Porque eu quero tudo assim, eu quero fazer isso aqui, ter um resultado imediato. Minha coisa é lógica, é racional. Agora, a hora que você tem uma racionalidade nesse nível, o instinto vai para o espaço. Aí vem o cérebro e começa a reclamar. É aí que entra a vida. Está entendendo? Agora, que eu achava aquilo engraçado, eu achava. Por isso que aqui, quando eu falei aqui a primeira vez, é o seguinte, ó, faz muito tempo que eu tenho estudado o processo da compulsão da gente parar quando está andando na esteira aeróbica. Eu perguntei, ninguém me respondeu. Ninguém nunca tinha visto esse caso. Até agora, ó, já faz mais de ano. Eu não achei nada ainda na internet, em parte nenhuma. Eu quero ver, é capaz de aparecer um psicólogo, vai analisar de um jeito, vai ter um neurocientista, vai examinar do outro. Agora, para mim o problema é esse aí, é cerebral. Quer dizer, o senhor E pegou... outra coisa, ó, como diz o Monk, aqui, estou um pouco ligando mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor então tem um princípio da racionalidade que se tornou instintivo. Então, minhas coisas são tão certinhas comigo. Quando eu não tenho ninguém comigo, sou só eu, a responsabilidade é só minha, tudo caminha tão certo, são tantos anos, tantas dezenas de anos assim, que a hora que eu estou fazendo uma coisa que aparentemente é inútil, que é o negócio de você andar e não sair do lugar, tem alguma coisa dentro de mim que está contra isso. Você está entendendo? Então, eu já superei o instinto da amígdala com referência ao crocodilo. O meu é superior ao dele. Sim. A minha reação negativa é superior à dele. Superior em qualidade. Que é racional. Né? Que é racional. Não, é por isso que eu achei estranho estar na amígdala. É muito mais sério do que ele. Agora, veja, eu estou levantando a lebre, porque ele ainda não pensou nisso. Eu estou procurando, eu estou lendo o livro dele com detalhes, para ver o que é que fala. Já li vários livros de neurociência procurando essas coisas. Agora, eu desde pequeno, eu tenho uma opção de coisas assim, de reações, né, que eu queria saber. Com o tempo, eu esclareci uma opção através do parapsiquismo. Agora, por exemplo, essa aí, não tem. Outra coisa, quando eu falei a primeira vez, eu falei assim, olha, eu estou bem assistido, o ambiente é bom, não tem assediador, não tem nada. Eu não estou reclamando de ninguém. Eu estou reclamando por que é que as minhas pernas querem parar. Está
está entendendo? Por quê? Agora veja, no fundo eu acho também que é o processo de eu poder raciocinar com o corpo parado. Se eu parar, eu vou raciocinar melhor. Porque geralmente eu uso, eu emprego, eu aproveito o tempo que eu estou andando na esteira para resolver problemas. Já fiz até verbete andando na esteira. Verbete inteiro. Aquilo tudo bem. Então eu não quero perder tempo. Você está entendendo? Agora, deu para mim, a amígdala, com esse negócio todo, tem tudo, tem essa razão. Mas então, um atributo bastante positivo, que é a racionalidade, pode gerar uma compulsão. Pode. Essa é a síntese. É um dos lados do problema. Mas agora, a outra é o seguinte: a sua paragenética com a sua holobiografia é superior à genética da sua família. Sim. A genética da sua família, coitado, eu estou xingando a minha família, mas não é bem a sua, não é bem. Por quê? São todas as famílias que criaram esse corpo e que criaram esse corpo. Tá certo? As retrofamílias. Aí vamos chamar o Roberto Leibniz para ele saber como é que é o filo, a situação. Esse aqui fala nisso tudo aí. Então, eu tenho uns 14 itens ou fatores para chegar nisso. Do espécime até chegar naquele. Então vem a minha segunda pergunta, quer dizer, que gerou essa primeira. A fisiologia do cérebro de um serenão não é diferente da nossa fisiologia. Tudo é igual, mas ele sabe comportar aquilo e com o passar do tempo. Eles vêm e começam a funcionar. Então, por exemplo, ele melhora o cérebro dele, arranja um filho. Aquela melhora passa para a genética do filho. Aquele filho vai passar para o neto dele. E por aí vai. Mas então houve uma mudança assim que física. Nós melhoramos, por isso que a gente tem um cérebro, que essa turma toda da neurociência ainda não sabe como é que funciona, nem um deles. Então há uma mudança fisiológica. Sempre, mas isso com milênios. Sim, mas o serenão já conseguiu isso. Existia milênio na época do Cro-Magnon. Mas hoje em dia, um serenão que que esteja vivo hoje, ele não tem a mesma fisiologia no cérebro que a gente tem. Isso, veja bem, o cara não chegou aí, tem uma coisa muito mais séria nisso. Ele não chegou aí, não chegou e pegou um corpo pior que é. Sim. Então, o que você quer? O reurbanizador? Então, o cérebro dele... Ele dominava aquilo. Então é por, digamos assim, por software. Ele domina por software, por paracérebro. É isso. Eu, por exemplo, já estou sabendo o que é. Não interessa o que o cérebro reage. Eu sou superior a ele. Você é a mesma coisa. Ele é superior a isso. O paracérebro é superior ao cérebro. Sim, então é isso. É porque o paracérebro é superior... Tem paracérebro dos outros aí, que o cérebro da genética é superior a ele. Agora, eu quero falar para vocês, aqui não tem nenhum assim mais, tá? Vocês já escaparam dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que o paracérebro é inferior ao cérebro que ele recebe da família. Sim. Então você veja a subhumanidade dessa personalidade. Então há uma relação entre a evolução do paracérebro e do cérebro. Não, se tem, eu vivo falando nisso. Por aí você vai... vê o tanto de verbete que eu já falo em cerebrologia, paracerebrologia, subcerebrologia. Esse subcérebro é que é o pior, que eu venho falando há anos, desde lá do Instituto. Tudo. Pois é, mas a amígdala não seria do subcérebro? Não, o processo todo é o seguinte, ela é do cérebro, e ela funciona no centro do cérebro com uma opção de coisa. Não reclama não, porque ela funciona sempre. E todo mundo tem. Não, ela está no cérebro, mas quando a gente era réptil, a gente já tinha esse componente, vários desses fatores, esses agentes do cérebro. Cada um deles ele mostra. Esse livro é muito interessante. Agora, precise ler com calma, que o livro é complexo. Não é fácil. E outra coisa, ele é muito técnico. Ele procura fazer uma coisa bem popular, mas não adianta, né? Neurociência não é fácil. Vocês viram aí quando Siddhartha esteve aí com aquela coisa toda? É difícil. Ele está engatinhando, né? Mas vale a pena. Né? Obrigada. Olha, nós temos aqui mais umas perguntinhas. Posso responder? Pode. Tem umas pinturas guardadas e surgiu a oportunidade de vendê-las. Pode acontecer do atual comprador ser um futuro assediador para que eu fique na arte? Também não sei o que fazer com o meu violão, que usava quando estava triste e alegre. E não sei se tem energias tóquicas para dá-lo a alguém. Olha aqui. Jogue energia nas suas pinturas, envolva elas com a energia melhor do mundo. Pega o seu violão, envolve ele com energia positiva e passa à frente. Você vai ajudar os outros.
Tem gente que precisa do violão, tem gente que precisa da pintura. Vamos aproveitar ao máximo. Agora, a pintura é preciso para vender, é preciso saber vender, senão você vai levar prejuízo. Que isso tudo hoje tem muito valor. Abre o olho. Violão nem tanto, principalmente se for usado. Mas agora, pintura, precisa ver quem é o autor, como é que é o pintor, essa coisa toda. Isso hoje é da própria pessoa? Ela falou? Então aí é preciso ver a qualidade da sua pintura. Né? Tem que levar isso, o ideal é para um leilão. O leilão às vezes dá mais dinheiro. Olha, lá no Rio de Janeiro, procura o meu amigo Leone e mostra as pinturas para ele, que ele vai te arranjar um bom preço. No leilão. Leone Leiloeiro. Baseado nesse relato que o senhor acabou de fazer, do seu irmão de vida passada, gostaria de saber, quem determina quais erros serão colocados em pauta nessa existência? Os erros mais graves nós iremos pagar quando nossa consciência estiver mais preparada para isso? Ou é o evoluciólogo que determina como isso vai acontecer e quando? Não. Primeira coisa, eu estou com meu irmão. E a gente veio. Eu estou sabendo dessa história. Já sabia de tudo. E a gente está junto, porque ninguém perde ninguém. Existe uma interprisão evolutiva dentro dessa situação. Então, o caso todo é esse. O evoluciólogo só chega para clarear as coisas que tem. Mas, não tem evoluciólogo que fala assim, não, fulano tem que ir com fulano por causa disso, e tem que juntar um com o outro e coloca lá um super bonder, juntando um com o outro. Não existe nada disso. As afinidades fazem isso naturalmente, não precisa ninguém seguir. Isso é espontâneo, é instintivo. É mais do que a amígdala do cérebro. O negócio é mais sério que isso. São os instintos. Como é feito os resgates dos erros do passado? A minha vida atual, posso dizer que é até tranquila. Isto pode ser que os maiores erros meus já os acertei, ou é apenas uma pausa para nova rodada de problemas sérios em próximas sessões? Olha, aí está difícil de responder. É precisar de ter sua ficha comigo. Como eu não tenho, eu não posso falar nada. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se a sua vida está muito tranquila demais, você está perdendo sua vida. Isso é que eu falo aqui para todo mundo. A vida tem que ter crise de crescimento para a pessoa evoluir. Se ela é boa demais, que é um processo hedônico, ou da hedonofilia, como escreve lá a Rosa, é de se ter cuidado. Né? Nós precisamos de abrir o olho com isso, da hedonofilia. Se ela é boa demais, abre o olho com isso. Agora, os resgates do passado, a gente começa a resgatar consertando os erros mais ou menos equivalentes àqueles que a gente cometeu. Começa a melhorar por aí, fazer as coisas nesse sentido, que a gente caminha rápido. Como se dá o drama de consciência quando a consciência sofre semi-possessão maligna de modo inconsciente? Como é o mecanismo da autoculpa, pusilanimidade dessa consciência, quando ela não rememora os fatos negativos vivenciados em existências anteriores? Olha, ela tem aí atenuantes. Mas esses atenuantes não ressalvam a situação total, não. O ideal é a pessoa saber. Se ela tem uma semi-possessão, precisa saber os resultados negativos daquilo. Ela tem que começar a estudar a si mesma. Se ela não estuda, ela está em erro. Um erro grande. Às vezes maior do que o da semi-possessão. Como atua o sinergismo entre as projeções existenciais e a TENEPS? Acordo próximo do horário da TENEPS com a rememoração de projeções existenciais. Essas consciências são levadas para a TENEPS ou são trabalho distinto? Olha, uma coisa puxa a outra. A maioria do tempo tem sua razão de ser. Tem razão. Então, a gente está sempre ligado àquelas pessoas que a gente tem afinidade. E dentro do processo da TENEPS, só aparece gente que a gente conhece. Pode conhecer há 2 milênios ou pode conhecer o mês passado. Isso depende do que é que acontece. De modo que tudo tem envolvimento. Agora, você, com o passar do tempo, é que vai saber o que é que está pesando mais nesse caso, naquele outro, o que você tem afinidade, como é que é. Os detalhes é você que tem que distinguir com o tempo. Eu já respondi até agora 15 perguntas de fora. Pode falar, Tânia. Professor, na numerologia. O senhor colocou aqui uma sequência, tem três categorias aí que eu gostaria de perguntar por que estão aí. Sim. E por que, por exemplo, o militar,
ou o professor, ou o médico não estão aí? Político. Sim, mas não, os três. Está aí. Não, os três eu sei. Por exemplo, o cientista. O que eu tenho que falar é para vocês aqui. Porque você é a política. Cientista é o Roberto. Servidor e qual é o público. drama? Quem é servidor pois público? é, eu sou servidora pública. Ela. Agora aqui, consciência do editor. Cadê o Max? Isso aí. O drama de consciência do promotor. Cadê o nosso amigo? Tem um promotor aí conosco. Pois é. O drama de consciência do juiz. E a mulher casada? Sérgio, Banco Juiz. E a mulher casada? E da mulher casada? Tem gente casada aí para chuchu. Sim, mas... Temos uma aqui. Tem uma aqui. Estou falando casada com filhos. Mas o militar não está aí. O professor... Nós não precisamos, porque isso aí já foi descartado para a gente. Aqui quase não tem militar. Os militares que tentam tudo aposentado, aqui, não tem nenhum marechal entre nós. Então eu tenho que falar no dia a dia, em você mesmo, a política que está aqui. Com esse dedo assim. Nesse ano de eleição, com o dedo no seu nariz. Pois é, professor. O drama de consciência é o nosso. Entende? Eu não estou falando do meu drama de consciência, eu já expus o negócio desde que eu era pequeno. Na década de 30. É a vida. Cada um de nós tem os seus. Então isso aqui não é uma sequência. Quem quer ter um maior drama de consciência? Eu deixo. Se alguém quiser, que fique com ele. Professor, então isso aqui não... Então essa enumeração não é uma sequência, são exemplos. Aí varia muito, eu já expliquei isso. O processo da numerologia tem uma série de condições. Agora, o que é interessante é que tudo aqui é drama. Pois é, da mulher casada. Da mulher casada. Para fixar a ideia. Olha aqui. O drama de consciência do cientista. O drama de consciência do servidor público. O drama de consciência do político. O drama de consciência do editor. O drama de consciência do promotor. O drama de consciência do juiz. O drama de consciência da mulher casada. Quem é que tem mais drama de consciência do ponto de vista aqui? É o juiz. Vocês acham ou não? O juiz é terrível, não é? Você não acha? Agora, por exemplo, o drama de cientista, do cientista. Como é que é? Vão matar o macaco para fazer a experiência? Como é que fica? Não é o projeto. Vão matar aquele ratinho branco tão bonito para fazer a experiência? Como é que é? O do servidor público. Pois como é. Que é? Eu vou seguir a maracutaia da repartição. O que eles estão fazendo? Eu estou sendo cúmplice disso. Como é Rosa. Que é? O drama de consciência do político. Como é que é? Eu devo comprar aqueles eleitores lá do bairro tal hoje, que a eleição está daqui um mês. Como é que é? Daqui 2 meses? Agora aqui, o drama de consciência do editor. Eu vou editar esse livro de pornografia que está ensinando essa besteirada toda? Não é possível. O drama de consciência do promotor. Não, realmente, o rapaz é inocente. Eu vou continuar falando que ele está contra o Estado? O drama de consciência do juiz. Ixi, eu não posso dizer uma coisa dessa, mas como é que eu faço com fulano? E aquele outro que é meu parente? E como é que fica isso? Foi esse juiz que eu encontrei lá no Nordeste, fora do corpo, que ele estava com o processo. É um caso desse. Agora, o drama de consciência da mulher casada, como é que é? Eu continuo com aquele meu namorado, ou paro com isso? Como é que é? Acabo com a cerca? Ou vou pular a cerca? Como é que é? Isso é que são os dramas de consciência bravo. Agora, ó, isso que o senhor acabou de falar agora sobre a sua racionalidade. Nós, nessa vida, se conseguimos ter pensamento retilíneo, ser parecido com isso, com os nossos processos certinho. Pergunto, posso perder essas características numa próxima ressoma? Não. Ou posso vir com um corpo sem ter essas características? Também não. Tudo que eu consegui até agora, posso de algum modo perder? Perder você pode, se você começar a fazer besteira. Mas agora, se você conseguiu acertar tudo isso, acertou seu passo, e as coisas todas estão caminhando, a tendência sua é continuar daí para mais. Você não vai perder nada que você conquistou. Pelo contrário, você vai dar valor para isso, que é uma coisa mais recente, aquilo está aceso na sua memória, isso vai ajudar muita pessoa. É só para falar que tem uma juíza do trabalho presente aqui na tertúlia. Ela está aí hoje, realmente. Mas ela não tem cara de ter drama de consciência, não. Tem não, né? Não. Professor,
Você absolve mais do que condena, é ou não é? Você quer perguntar? Como é que é? Não, na justiça do trabalho não é questão de absolvição, né? É questão de procurar fazer justiça, né? Mas eu tenho sim. Isso aí. Mas eu achei interessante o tema e até comentei com ela sobre isso, porque pelo que me comentaram, né? Ah, se você trabalha nessa área, não é só desta vida, digamos assim. De repente eu trabalho já há muito tempo na área da justiça. Cristina. E ela também vai dar alguma opinião. E realmente não é fácil essa área. E aí eu achei interessante você fazer algum comentário mais. Você tem... Qual o curso que você fez? Direito. O que mais? Não, só direito. Só direito, assim, fiz uma pós-graduação na área de língua portuguesa, porque a gente usa, a nossa língua. Mas. Tá, viva o currículo dela. É por aí. Mas olha, ela está sempre rindo, vocês já notaram? Não é assim? Então mostra que a consciência está tranquila. Professor. Para uma pessoa rir o tempo todo e ter a consciência pesada, só se ela for boba alegre. Ela não é uma juíza. Então não é. Você quer falar alguma coisa? Valdo, o desperto ele não tem autoculpa? Tem. Sempre tem autoculpa. Qualquer um tem. Até um serenão pode ter autoculpa. Mas como é que isso não se transforma em autoassédio? Não é um drama para ele? Perguntar para ele. Ele tem um jeito dele se defender. Entende? Entendeu? Você acha que eu sou uma pessoa que tem muito drama de consciência? Não. Agora, você acha que eu escondo bem, quer dizer que eu sou um bom artista para estar colocando debaixo do tapete as coisas? Também não. Agora eu te pergunto, eu escondo mais as coisas dos outros ou as minhas? Tudo é um processo de consciência. Então pensa nisso, a gente sempre esconde as coisas. Agora tem que ser dos outros, não as da gente. Então existe uma convivência pacífica com essa deslize, com esse ato do passado? Não, esses fatos todos do passado, eu não choro as mágoas com isso. Eu mudo de bloco na mesma hora, qualquer coisa que acontece. Se eu fosse chorar as mágoas só com os pedidos de internet que eu encontro, eu ficaria doido. Uma semana, não dá para endoidecer. Os dramas que tem ali, não tem nada na televisão nem em novela. É coisa muito pior que dá lá. Como diria a sobrinha do Chico Xavier, em 1958, para que novela? Para que novela? A vida é uma novela superior a qualquer uma? Ela tem razão. Valdo, e quando você teve a retro, quando criança, como é que você metabolizou isso? Foi tranquilo? É rápido? O caso é que eu não tive uma retro só, eu tive uma porção. Então, a média disso foi muito favorável para mim. Você está entendendo? Por exemplo, as primeiras retrocognições que eu tive foi com respeito à minha mãe e meu pai, a família, a casa que eles moravam e a coisa toda. Aquilo tudo me deu muita força com o passar do tempo, que eu comecei a entender todo mundo. Está entendendo? Melhor que a média. E outra coisa, todos aqueles fenômenos que eu entendi, aquilo não ensinava no curso primário. Pelo contrário, a minha professora, durante 3 anos no curso primário, era católica, dava santinho para todo mundo. Você ganhava lá a prova de matemática, de aritmética, lá para fazer quem é que faz as contas mais rápido, você ganhava um santinho. E eu recebi santinho, tudo quanto é jeito. Lá pelas tantas eu virei o concurso. Você não pode participar porque você ganha todas, não pode mais. Porque eu tinha estudado mais do que os outros, né? Era uma covardia participar, e ela sabia disso. Eu já sabia tudo quando eu entrei na escola, eu sabia ler e escrever. E a meninada lá não era assim. Mas fala. Valdo, o exame de consciência do nosso passado maior foi feito no curso intermissivo. Olha, eu não posso falar para todo mundo, mas a em maioria geral eu assino embaixo. Então, as retros que nós vamos ter ou tivemos nessa vida, até certo ponto vão ser igual ou inferiores ao do curso intermissivo. Mais ou menos alguma coisa daquilo que a pessoa viu, mas é que no curso intermissivo você não teve muito tempo de passar o pente fino, o micrótomo. Então os detalhes, as sutilezas, a sofisticação, a coisa mais complexa, a gente começa a pensar agora. Na vida intrafísica? É na vida intrafísica, na próxima intermissão, na próxima vida.
Porque tem detalhes que você ainda não viu tudo. A gente pegou o grosso. E o grosso já, vamos dizer, já criou muito problema. Já atravancou muita coisa. É muitos de vocês que demoraram a chegar por aqui. Que estava deglutindo, mastigando. Alguns estavam igual a vaca. Com indigestão também. O negócio de ruminar não era fácil, até ver se metabolizava aquilo. Então, ó, vacas da evolução. Entendeu? Então, o processo de... Essa é a verdade. Eu já falava isso no início do Instituto, o povo só ria, falava assim, não vamos rir, porque o negócio é sério. Então, o processo de autoculpa ainda que nós estamos trabalhando tem uma relação com o passado mais próximo. Ela vai ficar, com referência aos delitos, ela vai ficar mais sofisticada quando a gente começa a usar mais os pente finos, né? Ver mais os detalhes. Isso a gente tem que levar em consideração. Tá certo? Tem lógica isso para você? Agora, é um processo também de cronêmica, né? De tempo. Até que ponto que você lembrou? Entende? Professor... Porque às vezes a lembrança é só de 200 anos. Isso não é nada. Entendeu? 200 anos não chega ao feudalismo. Entende? Tem que ser bem mais no passado. Estou falando assim, no feudalismo grande, dominador, predominante, entendeu? Da época. Professor? Professor. Aqui na página 87, na primeira linha, ali o senhor colocou os apriorismos cronicificados. Eu entendo o que são, mas por que exatamente nesse perfil a importância aqui dos apriorismos? Isso que eu não consegui... Tem gente que tem um apriorismo que ainda não pôde identificar a autoculpa. Mas aquele apriorismo, às vezes, já dá um sinal da autoculpa que está lá no fundo, que um dia ela vai reconhecer. Então, a ideia anterior, que ela mantém consigo, que aquilo ela acha que é importante, e está fixado na vida dela e na memória. Por isso que aí, no caso, eu considerei importante. Cronicificado. Ela tem aquela reação. E outra coisa, essa reação não é reação da amígdala do cérebro. Sim. Entende? É diferente, é coisa mais séria, mais embaixo. Está claro? Sim. Uhum. No binomiologia, o binômio má-consciência, etero-imagem má. Eu queria entender... O caso é o seguinte, o problema todo é o seguinte, a pessoa tem uma má consciência, mas ela não mostra as coisas. Mas o povo vê pela a etologia dela, o comportamento dela, vê o jeito, pela energia, a força presencial, o jeito que ela funciona, a autoimagem não é boa. Então, conclusão, se uma pessoa tiver a consciência muito carregada com o processo do drama de consciência, mesmo que ela tente esconder, aquilo vem à tona, vem à superfície, aquilo aflora na vida do dia a dia dela. Então, tem aquela pessoa, por exemplo, que é irascível, que é de mau humor o tempo todo, muita coisa disso. Olha, tem uns casos engraçados nisso. Existem aqueles nazistas que mudaram de nome, você sabe. Mudaram de nome, de personalidade, saíram da Alemanha, foram para a Argentina. Alguns deles viraram um santo, igual aquele cara lá que descobriram agora recentemente, que me mexia lá até com autoajuda, aquela coisa toda. Mas tem cara que mesmo mudando o nome, ele não deixou de ser irascível, entende? Nervoso, mal-humorado. Esses às vezes se revelaram logo. Teve muito nazista dos primeiros, que aquele Winston, aquele cara lá, o cara que era o judeu, ele descobriu logo a reação da personalidade, que mesmo mudando todo o processo social, a imagem dele, não conseguiu mudar a imagem da personalidade em si. Entendeu? Não deu para tapear o povo, eles acabaram descobrindo quem ele era, identificaram o homem. Então isso é um fato aí para você ver aqui no caso. Como é sério o processo. Má consciência, etero-imagem má.
Entende? Quem é que está aí com... Aqui, professor. Aqui. Pode falar. É a megapensenologia. É 2:04. Hoje já está 10 minutos avançado. Pode falar. Megapensenologia, na página 86. Autoconfissões queimam etapas. Essas autoconfissões, o senhor refere-se à pessoa assumir para si mesma aquilo que ela não queria nem pensar no assunto? Em parte. E depois ela falar para os outros. Mas aí é hétero. A primeira coisa é ela se expor. Para si. Para si. Tá. E depois para os outros. Ela reconhecer o mal que ela praticou. Isso é o primeiro passo para melhorar. Não acha? Eu acho. Agora, autoconfissões queimam etapas. Eu acho que se abrange hétero também, poderia ficar só confissões queimam etapas. Não, mas eu quero falar alto para chamar a atenção da pessoa. Que as confissões pode ser um processo, a confissão da instituição inteira. Um monte de gente, um grupo. Vamos confessar o que nós fizemos. É o que a polícia faz quando pega aí uma quadrilha. Entendendo? Aí ele dilui a responsabilidade. Agora, a autoconfissão não, é específica de uma pessoa. E outra coisa, queima etapas por quê? O que é que eu falei quando eu comecei a falar nesse vertente? Que a hora que a pessoa confessa, sai um peso das costas. Aquilo sempre ajuda para ela pensar em outros níveis. Então a tendência dela é melhorar. Pensa nisso. Tem lógica. Baseado nos fatos. Professor, Sim. Uma relação entre o drama de consciência e o engano, a omissão e o erro crasso. Qual seria a relação? Olha, cada caso a pessoa tem que ver o que é, mas agora o drama de consciência ele é muito claro. Se há um engano, há um atenuante. A pessoa desconta aquilo. Mas agora, se ele vê o remanescente, o que sobrou? Entende? Tem uma opção de coisinha assim, né? Há atenuantes e agravantes, a pessoa que sabe. Agora, quando uma pessoa, ela, durante muitos anos, ela pensou numa coisa, e aquilo mexeu como um remorso, um arrependimento, alguma coisa nela, porque ela ainda tem culpa mesmo, sério. Senão ela não estaria assim. Alguma coisa teria acontecido para melhorar aquilo. Entende? Dentro da própria vida dela. Se ocorre é porque ainda não limpou. Sempre é assim. Agora, quando uma coisa tem muito atenuante, ou uma coisa inexpressiva, a pessoa lembra daquilo como se fosse apenas uma anedota e aquilo passa. Ela não se culpa, não tem problema, não tem nada. Agora, não é fácil. Vocês olham os filmes americanos, tem muita coisa que é um monte de filme que tem desses dramas que eles têm feito, principalmente agora da década de 90 para cá, que mostra uma pessoa que se culpa o tempo todo pelo irmãozinho menor que morreu. Estava na beira da piscina ou estava no lago. Quantos filmes você já deve ter visto? O americano é doido com esses filmes assim. Entendeu? Eles gostam disso. Isso aí é o processo da autoculpa, que é o drama de consciência. Então, eles levam toda a trama do filme para mostrar que no fim é aquilo. E às vezes é outra coisa muito diferente. Foi um outro assassino que mexeu, que fez o cara. Aí, falou assim, eu sofri tantos anos à toa. Você está entendendo? Tudo por má interpretação. Tem muito filme americano assim. É só olhar que vocês vão ver isso aí. Agora, nós temos aqui uma outra. Minha mãe trabalha em um museu que foi uma antiga prisão eclesiástica. Prisão eclesiástica. Então é da padraiada, isso aí é brabo, hein? Ao longo dos anos, ela foi comprando várias obras de arte de artistas famosos. Chegou uma quantidade que não tem mais parede para colocar. A casa inteira tem quadros e alguns estão empilhados no chão. Ter quadros em casa pode influenciar negativamente? Se faz necessário fazer algum trabalho de energia para limpar, olha, primeira coisa, são quadros, por exemplo, do Goya. Você sabe do Goya, né? O que é, né? O Goya retratou a baratosfera. Então, por exemplo, tem muitos desses que, se são pesados, só de olhar para o quadro, ele fica estilando o ano inteiro só imagens negativas na cabeça de quem vê.
De modo que é preciso de ver. Agora, por exemplo, se é uma paisagem bonita, uma marina, um sol lindo, as flores bonitas, isso tudo é positivo. Precisa de ver o que é. Agora, existem alguns que são terríveis. Por exemplo, alguns desses de arte moderna, do povo que não sabe pintar coisa séria, do jeito que é o clássico, e começa aquelas garatujas, às vezes é a pessoa que começa a interpretar, não, aí é um capeta que está cuspindo na cara do outro. Essa interpretação, com essa besteirada toda, isso é negativo. Então tem muita obra de arte moderna também negativa. Precisa abrir o olho para ver o que é isso. Agora, nesse caso, se você não se sente bem na sua casa, é bom limpar aí, jogar energia nisso. Ou, se for o caso, ir para outra casa. A parapsicoteca é terapêutica para eliminar os paradramas e as desconsciências quando extrafísica. No intrafísico, o psicodrama é técnica indicada para a profilaxia das autoculpas. Em que nível? Olha, a parapsicoteca, ela ajuda a pessoa a se conscientizar dos seus erros, através dos próprios erros e dos erros dos outros. Com isso, então, ela pode realmente eliminar os paradramas e as desconsciências e loucuras que a pessoa cometeu. Agora, psicodrama, é preciso ver, toda vez que mexe com um palco e drama, é preciso ver, porque isso é uma faca de dois gumes. Tem coisa que ajuda, tem coisa que piora. Mas, se a pessoa já está interessada, qualquer profilaxia que já a pessoa consiga analisar, interpretar, estudar, pesquisar a condição, vai ajudar. Então é bom estudar isso. Dentro do ramo dos ramos, as várias escolas da psicologia, que tem umas 9 básicas, tudo isso pode ajudar, sim. Agora, a melhor coisa que a pessoa faz é ela procurar repor aquele erro que ela cometeu, ajudando outras pessoas que estão cometendo o mesmo erro ou que são vítimas desses erros. E isso é assim que a pessoa pode avançar mais depressa e sair da interprisão grupo kármica. Isso pode ajudar bastante. O que mais vocês têm por aí? Mais alguma coisa? Eu estava pensando, então a raiz da Melinha ou da Melex é sempre um drama de consciência, ou não? Olha, é difícil não ser, né? Pois é. Vamos fazer o diagnóstico por exclusão. Arranja um jeito da pessoa ter isso sem drama de consciência. Mas então a pessoa... É difícil, não tá? Eu não vejo saída. Fazendo o diagnóstico por exclusão. Então, o ideal, ela sempre é uma perda de tempo. O ideal era conseguir mudar o bloco e começar logo a recompor isso aí, sem entrar nessa onda. Uma boa parte das pessoas que vieram me falar de drama que tiveram, eu falei assim, depois de 13 anos que você está purgando esse erro, essa purga está superior ao seu erro. Aí a pessoa, não, mas não é possível. Ó, senta que eu vou trazer um copo d'água para você. Dou um copo para a pessoa, um copo d'água, ela bebe e pensa. Você está entendendo, Adriana? Pense nisso. Tem gente que a hora que eu falo isso, a gente começa a chorar. Mas assim, pois é, ó, um mini erro se transformou no maxi erro. Depois de tantos anos. Você errou totalmente. Então agora, você vai esquecer o mini erro e esquecer o maxi erro. E vamos ajudar os outros, fazer interassistencialidade. Mas é terrível. Mas às vezes, na impactoterapia, você tem que mostrar essa realidade, porque senão não cai a ficha. Não cai mesmo. A emoção da pessoa bloqueia, obnubila, ofusca, não deixa ela ter lucidez. Você está entendendo? Por causa da emoção. Agora, vocês estão entendendo, né? A pessoa chega, mostrou um erro que ela cometeu. Agora, durante 13 anos, ela pensou naquilo. Eu, então, viro para ela e falo assim, você é masoquista? Você está se vitimizando esse tempo todo. Por quê? Você precisa disso? Você quer que eu te espete com uma agulha? Você precisa sentir alguma coisa nisso? Aí a pessoa, de início, ela quer dar o conta. Depois começa a raciocinar, vai indo na coisa, aí você tem que dar um copo d'água. É o jeito. Para melhorar a situação. Olha, é muita gente que eu já vi assim.
Agora, eu tenho nata a minha saída, porque às vezes eu vejo que tem um amparador. Então eu falo assim, ó, foi um amparador que trouxe aqui, porque ele está com pena de você. Aí a pessoa reage. Aí quando ela vai sair, fala assim, ó, enverga o corpo, vamos. Nada de sair assim. Saia, erga o corpo. É aquilo que eu falo do soerguimento. É o reerguimento. É a pessoa que deslizou, que caiu, levantar o ânimo. Não pode ficar assim. Que loucura é essa? Mas olha, pensem nesse drama dos 13 anos. Não, às vezes não tem nada. Às vezes é processo mais familiar. O familiar é superior ao religioso aí, doutor. Familiar, pensem nisso. Entende? E às vezes o familiar é melhor para superar. Por exemplo, o cara estava na praia, na hora que eles foram descer, todos tinham mais ou menos 22 anos, e o irmão tinha 21. Na hora que vão andando perto da escada, ele passa correndo, bateu no irmão, o irmão se desequilibrou, torceu o pé, ficou com o pé torto. 13 anos depois, ele chega para mim. Ele está com 35, o irmão com 34. O irmão de pé torto. E ele falou, eu não posso chegar perto do meu irmão, que eu olho o pé torto dele. Só vejo o pé. Eu não vejo mais meu irmão, só vejo o pé torto. E a culpa é minha. Eu falo assim, mas que besteira. Aí eu começo a falar. Esses 13 anos, assim, Valdo, eu faço viagem, eu saio fora da família, não fico em casa. O que vocês acham? Está bem explicado isso aí? Eu preciso explicar mais. Não matou ninguém. Mas ele se culpava, porque a culpa foi minha, que eu estava com pressa. Bateu nele, uma coisa à toa. O cara escorregou na escada, torceu o pé, deu um negócio, aquilo não consertou mais. O lugar que eles tinham não tinha médico, o negócio demorou a atender. Vocês sabem como é que é isso? Na até de medicina. Entendendo? Agora, quase que uma cunha mental, né, Valdo? Esse caso tinha amparador. Outra coisa, eu não vi o caso, não vi nada, mas na clarividência, a hora que ele chegou, começou a contar, aquilo começou a mostrar assim, eu vi direitinho. Eu virei para ele assim, essa é a escada, e comecei a desenhar a escada, onde é que era e de onde é que foi que partiu, e o que tinha em cima da escada. Eu falei assim, é isso aí, Valdo. Eu vi tudo, como é que foi. Agora, então eu virei para ele e falei, você está vendo? O seu negócio é tão forte que você fixou aquele momento com aquela imagem, aquele cenário, que eu sou capaz de reproduzir, auscultando você. Eu fiz a assimilação da sua lembrança fixada. Isso é terrível. A hora que você mostra uma coisa dessa, a pessoa desarma. Né? Isso que eu ia perguntar. Isso você aí... encantuou a pessoa, ela está encantuada, ela não tem por onde fugir. Mas se dessomasse assim, podia ficar não, séculos, o problema é aquilo lá, sabe o que acontece? Foi o que eu falei com ele, nesse caso aí. Falei assim, ó, o ruim de tudo isso ainda não aconteceu. Poderia acontecer, por isso que o comparador está aqui. Disse, mas o quê? O que pode acontecer pior do que isso? Vem o assediador do seu passado, que você é credor seu, vai ver que esse é o nó gordo, o ponto fraco. Ele vai fixar mais e aquilo vai dar acidente em você. Ele reconheceu. Agora, vocês estão vendo a lógica desse mecanismo todo que eu estou expondo? Eu estou falando que eu não estou falando em nome de ninguém. E outra coisa, essa pessoa já superou isso tudo. Agora, ó, o pé do rapaz não teve jeito de consertar, não. Realmente. Tem casos que às vezes não tem jeito na traumatologia, não, o negócio é difícil. Na antonimologia se fala do desconstrucionismo ideativo, que acho que é isso, né? Dessa uma desconstrução da forma da pessoa pensar. E qual que é a base para isso? É esse impacto? É a pessoa começar a racionalizar para começar a ver? Eu acho que a impacto-terapia é a melhor coisa que acontece aí. Porque o negócio, isso aí é um caso cronificado, você sabe, 13 anos. Tem que ter uma coisa como se fosse uma cirurgia emocional, uma cirurgia psíquica, uma cirurgia intraconsciencial, alguma coisa nesse sentido, porque senão não funciona nada. Porque de conversa já deve ter ouvido tudo. Esse cara virou para mim e falou assim, Valdo, tudo que fala sobre acidente de pé, eu já li na minha vida.
Até aqui, literatura, coisa de medicina, tudo, o cara ficou doido com isso. Só pensava nisso. Agora ele falou que nunca mais apareceu naquele lugar lá da praia. Nunca, na vida dele. Ficou com medo de aparecer lá. Agora o pior da história. Eu sabia que a família dele tinha uma espécie de herdade lá na praia. Eu falei assim, como é que está aquilo? Valdo, eu já fiz tudo para eles venderem. Mas ninguém quer vender. Agora tem gente da minha família que vai lá, mas eu não vou. Lá tem uma plantação de cajueiro que é uma beleza, que é no Nordeste, perto da Bahia. Você sabe que lá dá muito caju esse negócio. Então ele nunca foi lá. É terrível, né, pensar nisso tudo. São os dramas da própria vida com a situação toda que tem. Me conta, hoje tem gente para dar aviso aí? Eu queria falar que nós temos 17 verbetes para escolher. Hoje é dia, né? Está aqui quem é que vai fazer. E outra coisa, pessoal, é paradoxo da unidade. Eu já estou falando desde já. Paradoxo da unidade. Pessoal, aqui só reforçar o pedido do ciclo. Por favor, o ciclo está precisando de ajuda para grampear verbete. Quem puder dar um pulinho lá e dar uma ajuda, estamos gratos. Temos 2 recados, um do Longe e um da Thaís, e depois um do Tertuliário. Assim? Todo mundo com papel? Verbetes novos. Banco de leite humano. Egocentrismo compulsório. Juízo de valor. Nível desenvolvimental. Princípio coloquial. Técnica da cesta. Rollback conscienciológico. Verbetes antigos. Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, complemento da descrenciologia, desintermediação, interesse transempresarial, legislogia, minimorexis, presumibilidade, refinamento formal. Bom, vou falar, lógico que você está aí. No seu lugar. Pessoal, só lembrando, no sábado agora, nós vamos ter a palestra lá no Shopping Cataratas JL, e a palestra introdutória sobre PROEX, para o público de primeira vez. Agora, é importante a participação de toda a comunidade conscienciológica. Isso é um dos projetos aí para que possa envolver todas as outras instituições conscienciocêntricas, para de tanto em tanto tempo a gente possa dar uma grande palestra introdutória sobre a conscienciologia. Então é importante a participação da comunidade como um todo. Vai ser sábado no Shopping Cataratas JL, às 18h30, tá ok? Obrigado. Eu quero avisar vocês todos que a partir de amanhã nós estaremos aqui com um material pró-tertuliário, né? Então nós fizemos assim um material promocional, que são bolsas para livros, camisetas, canecas, jalecos, marca-texto. A gente vai trazer o material amanhã aqui na tertúlia para apresentar a todos vocês. Esse material vai estar à venda à disposição de vocês na Mega Store, na livraria aqui do CAEC, e também aqui durante a tertúlia. Então, quem estiver interessado, a gente vai fazer um kit. Quem comprar o kit vai ganhar um brinde, que é um chaveiro, tá certo? Então, lembrando que toda essa renda é voltada para o tertuliário e que a gente está com foco em ajudar o tertuliário também com os amigos da enciclopédia. Então, quem puder, não deixe de se associar, porque os amigos, uma vez você se associando, você vai estar colaborando para a manutenção do laboratório tertuliário. Obrigada. Pessoal, foi escolhido o juízo de valor com 16 votos. Nós queremos agradecer que hoje tivemos 19... Que nós tivemos hoje 19 votos online. Thaís tem que dar um último recado. Tá certo. Eu tenho 2 recados, que é um pela repreendência, a respeito das pessoas que estão vindo para a Semana da Saúde, que será feita vários workshops e cursos em parceria com a OIC, e a repreendência vai estar dando um laboratório, que é o Subsídios à Docência, na quinta-feira que vem.
dia 4 de setembro, gratuito, a todos interessados em desenvolver aí aspectos da docência conscienciológica, das 15 horas às 18 horas. E nós temos algumas vagas, são poucas, para atender as pessoas que estão vindo para a Semana da Saúde e são de fora, né, para fazerem as entrevistas, que são a parte inicial do nosso processo de desenvolvimento dos facilitadores da conscienciologia. Então, a gente está deixando claro isso, e para quem quiser, por favor, entrar em contato por e-mail com Thaís, né, meu nome, th.prof@ig.com.br. E, pelo Formação de Autores, nós gostaríamos de convidar todos, além dos alunos, a participar do nosso vídeo debate, que será nesta sexta-feira, às 19 horas, aqui no CAEC, com o filme Miss Potter, sobre uma escritora inglesa de livros infantis, que foi uma mulher além do tempo dela. Então, quem quiser, né, estar presente no Open Grafo, né, conscienciológico, por favor, venha, estão convidados. Obrigada. Obrigada a todos, até amanhã, boa tarde. Juízo de valor.